Queria agradecer muito ao Zé Ricardo e à Regina pela presença deles hoje aqui de manhã. Depois nós teremos também uma série de apresentações de vídeos de pessoas que não puderam estar presentes hoje, por não estarem no Rio de Janeiro, mas gravaram, né, pequenos depoimentos, né, e contribuições para esse evento de hoje, né, que foi o professor Alfredo Wagner, a professora Maria Franz Garcia e a professora Cornélia Ecker. Depois nós passaremos os vídeos, né? Então, para dar sequência, eu vou passar a palavra para o professor José Ricardo Ramalho. Obrigado. Uns 15 minutos, mais ou menos. Bom dia, colegas. Eu queria inicialmente dizer que, para mim, é uma grande honra participar desse momento de celebração e reconhecimento da trajetória intelectual e acadêmica do professor José Sérgio Leite Lopes. Eu vou começar a chamar Sérgio a partir de agora, né? E dizer que, para começar, que, para além dos laços de amizade e respeito, considero Sérgio um intelectual e pesquisador de referência em nossa comunidade de ciências sociais. Em grande parte do meu próprio percurso acadêmico, sua orientação teórica e metodológica foi essencial para esclarecer dúvidas e dilemas interpretativos surgidos na minha pesquisa empírica. O relato de sua experiência de trabalho de campo funcionou como um verdadeiro roteiro, um guia valioso que utilizei para enfrentar os desafios de uma investigação que exigia contato direto com trabalhadores e suas histórias de vida. Tive o privilégio de contar com a sua participação em projetos de pesquisa e eventos acadêmicos, assim como de trabalhar ao seu lado em atividades de formação política e de assessoria a movimentos populares e sindicais. Nessas experiências, foi possível vivenciar um compromisso teórico-político que articulava a produção do conhecimento com o ponto de vista das classes trabalhadoras. Nesse breve tempo que disponho, gostaria de destacar alguns aspectos de sua trajetória como antropólogo do trabalho. Como vocês viram na programação, né, uma quantidade enorme de atividades que serão colocadas e discutidas durante o dia de hoje, e eu optei por selecionar alguns pontos que eu acho que são importantes de destacar. Primeiro, o pioneirismo da discussão sobre o tema do trabalho na antropologia contemporânea no Brasil. Refiro-me em especial à iniciativa de introduzir na pós-graduação um curso titulado Antropologia da Classe Operária, o que representou uma abertura inédita para o tratamento antropológico de um tema até então hegemonizado pela sociologia e pela história do trabalho. Esse movimento permitiu a construção de uma posição crítica em relação às interpretações dominantes sobre a classe operária brasileira. Um dos pontos mais relevantes foi a revisão da ideia de que a origem rural, entre aspas, dos operários, seria sinal de fraqueza, contestada com base em estudos empíricos sobre o campesinato e os trabalhadores rurais. A antropologia do trabalho formulada por José Sérgio e a perspectiva teórica que se consolidou em seus cursos e em suas pesquisas em Pernambuco também propuseram um novo olhar sobre a classe operária, atribuindo centralidade ao relato dos próprios trabalhadores, à sua memória e à forma como narram suas trajetórias. Esse enfoque representava um compromisso acadêmico e político com a valorização dos saberes e das experiências das classes trabalhadoras, o que inovava a interpretação sobre a história do trabalho. Segundo ponto, pesquisas de referência. O resultado desse esforço teórico e empírico se consolida em suas duas obras principais, Vapor do Diabo e Tecelagem dos Conflitos de Classe, na cidade das Saminés. Esses dois livros tornaram-se clássicos das ciências sociais brasileiras, não apenas por sua capacidade exemplar de leitura da realidade social, mas também pela qualidade da escrita, refinada, rigorosa e com traços literários. Um dos aspectos centrais dessas obras é a valorização dos métodos etnográficos, ou, como enfatiza o próprio José Sérgio, da, entre aspas, observação direta do trabalho de campo prolongado, do contato respeitoso e duradouro com as populações estudadas, com empatia e com o entendimento de suas representações e concepções de mundo, fecha aspas. As pesquisas se basearam em uma comparação entre dois grupos sociais de trabalhadores a partir de suas relações com a história e da constituição de uma memória coletiva.
No caso dos operários de açúcar, por exemplo, José Sérgio identifica que, com suas diferenciações e autoclassificações internas, polarizadas pela categoria de arte e de artista, características dos trabalhadores da manutenção, esses operários constroem um código interno que se difunde entre todos os trabalhadores da usina, o código da arte. Esse código reforça a coesão operária frente à hierarquia interna, deslegitimando os chefes que não são produtores diretos da matéria. Já entre os operários e operárias têxteis, José Sérgio observou uma alta sensibilidade em relação à apropriação singular de acontecimentos internos e externos que impactaram a vida social local. Abre aspas, a trajetória comum do campo para a fábrica, a grandeza e o carisma dos patronos, a luta pelo cumprimento de direitos desde os anos 1940, as greves dos anos 50 e 60, bem como o movimento de resistência à opressão contra os operários estáveis em 67 e início dos anos 80, são elementos fundamentais na elaboração de uma historicidade quente. Terceiro ponto, antropologia e história. Os trabalhos de José Sérgio Leite Lopes são, em essência, um exercício contínuo de interdisciplinariedade. Um relato elaborado para o concurso de titular da UFRJ, ele observa que o tema do trabalho se tornou, ao longo do tempo, um campo de experimentação espontânea, no qual se estabeleceram colaborações, muitas vezes não intencionais, entre pesquisadores de formações diversas, oriundos da história, da sociologia e da antropologia de diferentes países. Nesse contexto, José Sérgio destacou-se como um dos principais divulgadores no Brasil da perspectiva teórica de E. P. Thompson, especialmente a dialogar com abre aspas, a hipótese da importância do passado, da memória, da história incorporada para a possibilidade de criação do novo. A partir de suas próprias pesquisas, ele enfatiza a obra de Thompson a percepção de que, na constituição do novo proletariado industrial, estavam presentes de maneira decisiva os artesãos, os trabalhadores a domicílio e os trabalhadores rurais. Ao valorizar essas experiências sob uma abordagem cultural, Thompson, segundo José Sérgio, invertia o senso comum, inclusive o acadêmico, ao colocar o protagonismo não no polo moderno da transformação capitalista, a fábricas e os operários, mas naqueles que estavam sendo deslocados, destruídos por essas transformações, os artesãos, os trabalhadores rurais, os camponeses, os trabalhadores a domicílio. Este olhar renovado para os sujeitos historicamente marginalizados pelas narrativas do progresso industrial encontra ressonância na própria trajetória de José Sérgio, cujo trabalho sempre esteve atento às formas de resistência, memória e agência das classes trabalhadoras em suas múltiplas dimensões históricas e culturais. Quarto ponto, pensamento social. Uma preocupação constante de José Sérgio tem sido a compreensão do processo de formação de um pensamento social sobre o trabalho e da constituição da sociologia do trabalho no Brasil. Nesse sentido, destaca-se o importante projeto de pesquisa dedicado aos estudos dos primeiros sociólogos do trabalho no país, oriundos das duas cadeiras de Sociologia da Universidade de São Paulo ou da Escola Livre de Sociologia e Política. A proposta buscou compreender as articulações entre os primeiros estudiosos do sindicalismo, localizados entre o campo do direito, da sociologia e do Ministério do Trabalho, e suas formas de inserção no cenário institucional e político do período. Ao percorrer o Estado, o campo da produção intelectual, com destaque para a universidade, e o campo das associações das classes populares, José Sérgio refletiu sobre a posição e a trajetória desses primeiros sociólogos do trabalho na vida universitária, investigou ainda suas relações com o sindicalismo e com o movimento operário, analisando as mediações que estabeleceram intelectuais e classes operárias. Ponto 5. A construção de uma rede interdisciplinar. A construção de uma rede interdisciplinar voltada ao estudo do trabalho, sob uma perspectiva etnográfica e cultural, tornou-se uma das frentes mais marcantes da sua atuação acadêmica. Destaque-se nesse sentido seu empenho pessoal em promover o diálogo entre pesquisadores de diferentes formações, antropologia, sociologia e história, especialmente no contexto dos grupos de trabalho da Ampox. Esses espaços funcionaram como pontos de convergência entre estudos e trajetórias que, embora diversas, partilhavam preocupações comuns em torno da experiência dos trabalhadores e de suas formas de organização e representação. Em seu memorial, José Sérgio relembra um momento importante dessa construção, o seminário extraordinário promovido pela Associação Brasileira de Antropologia em 82, que reuniu antropólogos, sociólogos e historiadores fora do calendário regular das reuniões bienais, com o objetivo de propor uma nova problemática e ampliar o campo de reflexão sobre o trabalho.
Nos encontros subsequentes, que aproximaram sociólogos e antropólogos da USP aos antropólogos do Museu Nacional, consolidou-se uma confluência teórica e metodológica entre antropologia, sociologia e história, pautada pelo, entre aspas, dos de baixo. Esse movimento crítico se contrapôs às tendências formalistas que emergiam dentro da ciência política e da sociologia, fortemente influenciadas pela economia neoclássica. Frente a esses modelos, José Sérgio e seus interlocutores reafirmaram a centralidade da etnografia e a importância de abordagens históricas e culturais comprometidas com a compreensão das dinâmicas sociais a partir da perspectiva dos sujeitos sociais. Nesse contexto, merece atenção também a sua atuação como coordenador do GT Cultura Operária da ABA, que se manteve ativo ao longo das reuniões bienais da associação, com encontros realizados em 84 em Brasília, em 86 em Curitiba, em 88 em Campinas e 94 na UF, em Niterói. Ponto 6. Uma combinação de linguagens. Uma proposta inovadora de diálogo com a própria experiência de pesquisa desenvolvida no passado foi a realização do documentário Tecido Memória, em parceria com Rosilene Alvim. Segundo José Sérgio, abre aspas, ao desencadear-se a feitura de um documentário sobre a memória dos ex-operários, sobre sua trajetória e vida cotidiana no tempo da companhia, foram se acumulando materiais visuais, novos personagens e eventos voltados para uma objetivação dessa memória social. O documentário registra uma nova etapa de trabalho de campo, realizada 30 anos após a pesquisa original, agora mediada pelos instrumentos da antropologia visual. Como o próprio José Sérgio explica, trata-se de uma, entre aspas, etnografia de longa duração, que passa a conter também, abre aspas, um documento construído com a participação explícita dos pesquisados, editados e mostrados publicamente em carne e osso e palavra, um documento a ser apropriado de forma mais favorável para o próprio grupo retratado e seus descendentes. Essa iniciativa abriu caminho para o projeto Movimentos Cruzados, que articulou a pesquisa acadêmica com o trabalho de militantes sindicalistas engajados na preservação e valorização das memórias dos seus próprios coletivos. Entre os parceiros estiveram a Academia Sindical da FETAP, o Projeto de Memória da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, a Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Anistiados do ABC e o setor de documentação dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Ponto 7. Gostaria de encerrar destacando a criação do MEMOV, Memória dos Movimentos Sociais. Nos últimos anos, Sérgio tem sido uma das figuras centrais no esforço de concepção, articulação e consolidação dessa iniciativa, que reúne pesquisadores, trabalhadores, militantes de movimentos sociais e representantes de povos e comunidades tradicionais em torno de um projeto comum. O MEMOV tem por objetivo constituir uma base de dados rica em relatos, documentos, imagens e experiências provenientes de diversos setores da população brasileira. Mais do que um acervo, trata-se de uma proposta de produção de conhecimento comprometida com a escuta e com a restituição pública da memória das classes populares. Essa iniciativa traduz o percurso intelectual, ético e político de José Sérgio, uma trajetória que integra rigor acadêmico, compromisso social e sensibilidade diante das múltiplas formas de resistência, luta e construção de sentidos por parte dos trabalhadores. Para terminar, quero registrar que a oportunidade de ter convivido com ele ao longo das últimas décadas foi, para mim, uma verdadeira lição de vida, uma experiência de admiração, de aprendizado e de profundo apreço. Obrigado. Muito obrigado, Zé Ricardo. Passa a palavra, então, à professora Regina Novaes. Bom dia a todos e todas, todos também, como diz a atual nominata. Queria começar agradecendo muito em nome do John e do Carlos e a toda a equipe que providenciou esse encontro, que está sendo justo, merecido e para todos nós um baile da saudade e um momento também de pontuar os desafios do presente. Então, muito prazer que eu estou participando desse encontro. E eu queria contar para vocês que logo de início, quando eu recebi esse convite para esse seminário, que comemora o título de professor emérito merecidamente concedido ao professor José Sérgio Leite Lopes, eu fiquei com duas questões. Em primeiro lugar, me dei conta que não seria um espaço para falar do amigo,
do vizinho, das nossas parcerias com Rosilene e Beto, na criação dos filhos, no compartilhamento de Juma e Magali, nossas cachorras pastoras alemãs, criadas coletivamente na garagem Play do condomínio de só 3 apartamentos, que, aliás, por vezes, não só abrigou nossas festas, de aniversário da Rosilene principalmente, como também virou espaço para debates e campanhas políticas. Temos muitas fotos também laranjeiras das campanhas eleitorais e de vários assuntos, né, políticos que aconteceram por ali. Mas eu sei que esse não é o assunto de hoje, então vou deixar isso de lado. A segunda questão é que, quando eu li o programa, me dei conta dos especialistas dos diversos campos nos quais trabalhou o Zé Sérgio, que ouviremos hoje no decorrer do dia de hoje. Operariado, trabalho urbano, lutas sindicais, ambientalismo, memória, direitos humanos, e como acabou de fazer brilhantemente Zé Ricardo, Sociologia do Trabalho, né? E hoje também da Comissão de Memória e Verdade, da UFRJ, da qual eu também pertenço. Daí veio uma pergunta: o que eu poderia falar hoje para colocar uma peça nesse intrigante e instigante mosaico que vamos construir, montar hoje, para falar do nosso homenageado? Talvez evidenciando um estilo de fazer carreira universitária, construindo uma trajetória pessoal e historicamente localizada, contextualizada, como ele mesmo faria. Então eu vou falar do tempo 1. O tempo 1 seria o tempo de um economista que se converteu antropólogo. Conversão talvez seja uma palavra forte, mas é importante saber, né, que 2 economistas, Afrânio e Zé Sérgio, eles nos davam, aqui no Museu Nacional, junto ao grupo que a gente trabalhava, uma ideia, uma sensação meio de, não sei se de vingança, de orgulho, ou de inversão da hierarquia das carreiras, né? Como é que alguém vinha da considerada mais científica das ciências humanas e sociais para a antropologia? Como é que alguém vinha da economia, do lugar dos números, para o lugar dos poetas das ciências sociais, como nos chamavam muitas vezes, né? E foi isso que a gente viu ali. Então, cada texto que saía do Zé Sérgio, talvez a gente nunca tenha falado sobre isso, sobre distribuição de renda, de emprego e desemprego, que estava em coletâneas, onde estava a Maria Conceição Tavares, era um misto de orgulho e vingança. Porque o que ele levava para ali era um olhar, né, que a antropologia poderia ter da economia. E esse embate foi muito importante para quem trabalhou naquele momento, né? Então, lembrar isso, né, tinha 2 economistas da FINEP, que parecia também, né, importante para nós naquele momento, inclusive em plena ditadura militar, que vinham fazer mestrado de antropologia no PPGás. Então isso era uma coisa bastante interessante e muito pouco usual, né, dado justamente o que eu falei, a hierarquia das profissões, a hierarquia das ciências que existia naquele momento. Zé Sérgio mesmo diz, né, que ele inaugurou sua carteira de trabalho na FINEP. E ao se formar como bacharel em Ciências Econômicas em 69, ele foi efetivado na FINEP, como economista nos anos 70. Anos 70, lembrando a todos vocês, anos ainda de plena ditadura militar, né? E ele também diz, ele contando aqui para a gente, num memorial ou numa aula que deu, né, que ter sido elogiado por Conceição Tavares, né, o artigo que ele escreveu foi depois incorporado numa coletânea, que reunia textos de debate sobre distribuição de renda, né, naquela metade dos anos 70. Agora, o que ele trazia e trouxe para esse debate da economia foi o instrumental da antropologia econômica e o diálogo com Pierre Bourdieu com as estatísticas, com a maneira de usar as estatísticas, né, por ocasião da sua etnografia sobre trabalhos algerinos que Bourdieu fez, né, e com a sua crítica ao fetichismo da estatística. Estatística passa a ser importante, mas sem fetichismo ali, né? Então, era no interior do IPEA, né, que esse debate ocorria, além da FINEP. Ou seja, começa ali um debate como usar os dados sem fetichismo, como pensar a economia sem o fetichismo dos números, mas também sem o economicismo marxista. Eu acho que é outro ponto importante, como se reapropriar
justamente daquilo que era uma tradição marxista por outra via, que não fosse a via do economicismo e a via, né, que vai colocando as etapas que iriam acontecer, as passagens da vida. Né? Então, ele vai dizer justamente que, isso o Sérgio falando, repetindo o Sérgio aqui, a preocupação mais geral com a crítica da economia, da ciência social, se tornou instrumento de poder naquele momento e que radicalizou com a visão neoclássica, bem como com a crítica ao economicismo e marxismo, que passava também pela discussão, né, da especificação histórica das categorias, as mais abstratas, que ele havia estudado, né, na introdução da economia política. Né? Então, o que se encontrou ali foi novas perspectivas nas sistematizações e debates da antropologia econômica, que então Sérgio já acompanhava e da qual se apropriava criticamente. Então, eu acho que é essa a trajetória que a gente vai trabalhar hoje, um pouco, durante o dia, né, como já fez o José Ricardo nesse momento primeiro. Né? Trata-se, enfim, de um economista que se tornou, acho que agora não vou usar mais converteu, né, que se tornou antropólogo e que, por escrever bem, também foi considerado um tanto poeta. Vide os nomes, né? O Vapor do Diabo, O Trabalho dos Operários do Açúcar, A Tecelagem dos Conflitos, A Tecelagem dos Conflitos de Classe na Cidade dos Chaminés. Isso aí foi uma marca muito grande. Né? E é sobre esse momento de tornar-se antropólogo que eu gostaria de falar um pouco mais hoje. Né? Como o Zé Sérgio, eu acho que a coisa bastante importante que é colocada ali é essa discussão com o economicismo, sei lá, com uma visão clássica, uma leitura clássica do marxismo, é que se traz uma coisa importante aí, né? O Zé Sérgio vai entrar na antropologia, na sua vida de antropólogo, sem estar estudando aquilo que é mais o domínio entrando assim, na classe operária, na indústria, sem que era domínio dos sociólogos, né? E dos historiadores um pouco, né? E esses grupos e a antropologia, que estudava os grupos considerados à margem do desenvolvimento capitalista, né? Que tinham como objetos os grupos indígenas, camponeses, artesanais, que era uma maneira de entrar na antropologia. Ele vai estudar justamente os trabalhadores de uma indústria, de uma específica indústria. Né? E é interessante porque essa classe operária industrial, pensada em abstrato, ela era um objeto de consumo, né? E também de sonho de futuro, tanto para quem queria se desenvolver o capitalismo, né? Que era a favor do desenvolvimento do capitalismo, que era a importância do capitalismo, quanto para quem queria que esse desenvolvimento viesse logo, com a classe operária, claro, para fazer chegar no socialismo. Então, se tocava aí num ponto que juntava visões diferentes, mas que ambos reificavam o que seria essa classe trabalhadora, essa classe industrial. E foi no auge da ditadura, ainda nos anos 70, que Sérgio foi atraído por Moacir Palmeira de Cicô, nesse programa, né, do Museu Nacional, para fazer uma pesquisa no Nordeste, na área canavieira de Pernambuco. Foi aí que o Sérgio começou a estudar trabalhadores das usinas de açúcar, que se localizavam na parte industrial do complexo agroindustrial. Né? Havia tanto aqueles trabalhadores que trabalhavam dentro da usina, quanto trabalhadores do campo do corte da cana. Né? Mas ele não foi estudar a maior usina, ele foi estudar uma usina pequena. Catende era a maior usina. Ele foi estudar uma usina que tinha 1.000 operários, e, embora tivesse 10.000 trabalhadores na área rural. Né? E foi estudar ali para quê? Para que foi estudar? Para que serviu isso? Estudar a parte minoritária dos operários da usina. Foi estudar, descobrir, aprender e encontrar diferenças, heterogeneidade naquilo que era visto apenas na sua homogeneidade. Então, o que ele descobriu? A família dos trabalhadores rurais, que entravam e saíam da usina como trabalhadores temporários, a safra, que era o momento de derrubar a cana, né? E tarefas auxiliares, trabalho temporário, né? Assim como também os operários estáveis, os artistas. Contrariando as expectativas, né? Também eram os trabalhadores industriais da usina que tinham menos participação política do que os rurais, e também era outro dos, vamos dizer assim,
dos pressupostos daquele momento, né? E aí, era o que tinha menos, mas também o Sérgio começou a descobrir resistências, pequenas resistências, reivindicações de permanência nos roçados, luta pelo pagamento correto das horas extras, formas de pular a disciplina patronal, tirar cochilos durante a noite, nas sessões de vigilância no fluxo da transformação da química do caldo, como brigas pontuais com chefes imediatos, etc. O importante é que com essa pesquisa produziu o que Moacir Palmeira falou na introdução do livro Vapor do Diabo, uma teoria investida nos fatos, né? E o José Sérgio Mendes considera essa introdução do trabalho do Moacir um manifesto à pesquisa. Quem não leu, leia o que é o manifesto à pesquisa. E é um manifesto de como e do que a antropologia pode trazer. O Zé Ricardo colocou, inclusive, que foi importante para ele, pode trazer para a sociologia do trabalho, né? Depois da tese de doutorado, ele foi estudar os trabalhadores têxteis no município do Grande Recife. Quer dizer, um caso bem diferente do outro. Um era pequeno e era, na verdade, adendo ao rural, e ele vai para outro. E aí tem uma coisa bastante importante que acontece ali, onde ele, juntamente com a antropóloga Rosilene Alvim, aqui presente com a gente, ele estudou as famílias operárias, né? Ali, então, o mais importante, para não me alongar muito, né, é que ele vai encontrar um grupo diferente do primeiro, porque é um grupo onde eles já estavam estabilizados na moradia, depois de lutas sociais, né, e eles estavam propensos a contar a sua própria história. Aí ambos, Rosilene e Zé Sérgio, passaram da etnografia a uma etnografia histórica, né, e trabalharam essa dissertação, bom, e aí deram outras lições de como a antropologia pode trabalhar com um objeto grande, com um objeto que tem documentos, um objeto que tem ligações com as conjunturas políticas do país, né? O livro do Zé Sérgio, já falei o nome, né? A teselagem dos conflitos na cidade, de classe na cidade de Chaminés, e também é importante lembrar a sedução da cidade, também bastante poético, né? E os operários camponeses e a fábrica dos Lunder, da Rosilene Alvim, ambos publicados. Bom, terminada a dissertação e a tese, né, esses rituais de passagem, né, desse processo de tornar-se antropólogo, a comparação entre as descobertas das duas pesquisas passou a ser objeto de reflexão de José Sérgio, como explicitou ele mesmo em uma aula que ele deu, né? Então, a comparar as duas questões e perceber que instrumentos e que conceitos e que instrumental são usados nos dois casos e o que cada um dos casos reflete sobre o desenvolvimento, né, e a heterogeneidade dos trabalhadores industriais, né, tornou-se muito importante nesse processo, né, a comparação dessas duas pesquisas. E ele diz, né, a história dos operários de usina do açúcar era uma história de gente que tinha que descobrir via tradição oral com aquilo que as pessoas falavam nas suas trajetórias. Ele lembra o Polac, né, eram memórias subterrâneas. No caso, já dos operários têxteis, né, além da etnografia da história oral que eles fizeram, com essa documentação escrita, né, eles passaram também a fazer o que ele chamou uma arriscada junção entre antropologia e história. E aí entra o Thompson, tão bem lembrado pelo Zé Ricardo, como uma referência bastante importante, o Polac para as memórias subterrâneas e o Thompson para pensar a classe operária. Bom, isso aí foi tudo bem arrumadinho, mas depois vieram os acasos. Desculpa. Depois vieram os acasos. E um dos acasos mais gostosos da gente ouvir, porque eu introduzi isso depois que eu vi o diretor do museu falar de futebol, é o acaso do futebol. O Zé Sérgio conta no seu memorial que Rosilene Alvim estava conversando com Monique de Saint-Martin e Monique perguntou: nós estamos fazendo um número sobre futebol, sobre esporte. Você sabe alguém que tem um trabalho sobre isso? E a Rosilene lembrou que o Zé Sérgio tinha estudado, também pensando na parte industrial, aonde morava o Garrincha. Estou adiantando ali. Disse, não, eu sei sim, é o Zé Sérgio. E esse acaso e essa informação da Rosilene num café, né, na École, em Paris, transformou também a possibilidade de pensar o esporte, de
pensar como o esporte é bom para pensar uma série de fenômenos sociais mais amplos, né? Além de servir de metáfora para conceitos, né, como estratégias não conscientes, sentido do jogo de Bourdieu e de configuração do Elias. Os esportes constituem-se em objetos privilegiados de observação dos fenômenos de profissionalização e de inclusão ou exclusão sutil de adeptos através de estilos de vida, Zé Sérgio falando, né? Assim como de dramatizações de pertencimento étnicos, nacionais ou de classe, dentro de outros assuntos antropológicos importantes para a reflexão. Conclusão. Conclusão é que nós estamos comemorando aqui uma emerência. E é importante falar como o Zé Sérgio conseguiu ser professor sem ser professoral. Isso é um depoimento de todos que fizeram cursos, que fizeram teses. A maneira de ser professor, não ser professoral, é ouvir e trocar. Isso foi feito. A outra questão também é o estilo de coordenação, né? Passei também por uma coordenação, junto no MEMOV, Zé Sérgio, uma coordenação que ouve, que vai devagar, que vai colocando, mas vai impondo o caminho. Engana-se quem acha que é o contrário. É um estilo de coordenar. E também em termos de extensão universitária, também faz parte dessa inerência, nós estamos falando de pesquisa, docência e extensão. Zé Sérgio conta que nem sempre chamou de extensão o que fez, mas de qualquer forma, hoje seria considerado extensão, talvez, né? Essa ideia, trabalhar com o DIEESE, que vamos ouvir hoje, trabalhar com a pastoral operária de Nova Iguaçu, estar presente em congressos e espaços de organização social, né? Então, eu termino dizendo que o nosso homenageado, ele realiza bem o tripé que faz a universidade pública ter um papel específico, um papel importante e substituível no Brasil. E para falar do nosso homenageado, terminando, eu acho que tornar-se antropólogo, a lição final é tornar-se antropólogo sem reificar fronteiras entre disciplinas. No caso mais específico, nós estamos falando de antropologia, sociologia e história, né? E economia também, entre universidade e sociedade e entre vida e trabalho. É isso que a lição, que eu acho que fica, é uma maneira de se tornar antropólogo, sem justamente exacerbar um corporativismo que mais afasta do que contribui, né? Então, que essa memória que estamos fazendo hoje nos ajude, e ajude também ao Sérgio, a entender os novos sinais dos tempos, todas as mudanças no mundo do trabalho, que são muitas, o mundo do trabalho recortado por questões de classe, mas também por outros marcadores sociais. Então, termino essa minha fala homenageando o Zé Sérgio e também a sua companheira de trabalho e de vida, Rosilene Alvim. Muito obrigado, Regina.